se essa tal bruxaria avançada realmente existe e onde é que ela está se não está nos livros. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. E desde já eu peço para você deixar a sua curtida, comentário e também o compartilhar desse vídeo com amigas e amigos interessados no tema. E claro, pedir para você inscrever-se no canal para poder receber notificações e também ficar por dentro de todos os assuntos que eu trago aqui a respeito da Wicca, do paganismo e da bruxaria moderna. E o tema do vídeo de hoje é a gente pensar a bruxaria avançada. Se essa tal bruxaria avançada realmente existe e onde é que ela está se não está nos livros. E eu parto desse lugar dos livros porque eu recebo muitas perguntas e até mesmo comentário entre amigos que parece que os livros de Wicca repetem a mesma coisa, os livros de bruxaria falam sempre a mesma coisa, sempre o mesmo modelo e o mesmo formato. E para a gente poder refletir isso, a gente precisa pensar em muitas coisas. E isso serve para a gente poder também pensar como a bruxaria se organiza, como ela está organizada histórica e socialmente, como uma religião, como uma espiritualidade ou uma filosofia de vida, como você queira chamar. A primeira coisa que nós precisamos considerar ao discutir esse tema é pensar a questão de bruxaria avançada. O que você considera como avançado? Eu pergunto isso porque avançado para uma pessoa que está iniciando o seu caminho na jornada da bruxaria pode ser abrir um círculo mágico, pode ser fazer um ritual de sabá, pode ser fazer um altar. Para os nossos olhos de pessoas que estão aí nessa jornada há muitos anos e décadas, isso pode ser muito simples porque um dia a gente também se esqueceu que aquilo era grandioso, que acender uma vela era grandioso, que ter um cristal era grandioso. Toda essa ideia de avançado também a gente precisa então relativizar, não dá para a gente colocar na balança do tempo de alguém que está começando agora esse processo da bruxaria, que está entendendo e compreendendo e vivenciando, para alguém que já está vivenciando isso há anos. E essa tal da bruxaria avançada entra exatamente na sensação de quem já está há algum tempo na bruxaria, lá aos seus 5, 6, 7 anos, e até ver... Para quem já está na bruxaria há algum tempo, já aos seus 5, 6, 7 anos... E tem a sensação de que ela só está repetindo coisas, que ela só está fazendo e refazendo as mesmas coisas, lendo e relendo as mesmas coisas. E aí essas pessoas começam a se perguntar, e aí? O que tem mais? Será que é só isso? Será que não tem mais nada? Será que é isso mesmo? Então é só fazer os 8 sabás, é os rituais de lua cheia, é os rituais de lua nova, é abrir círculo mágico, é fazer um feitiço, é fazer um culto devocional a um deus ou uma deusa, ou a um panteão de deuses, e o que vem depois? O que tem mais além disso? O importante é pensar sobre esse tema a partir da ideia de que, sim, é isso, né? A bruxaria moderna, quanto uma questão religiosa, principalmente dentro do aspecto wicano dela, é isso. Isso compreende os aspectos da Wicca. No entanto, há um grande erro de pensar que isso é raso, porque até mesmo as pessoas que buscam ter uma bruxaria avançada não entendem ou não assimilaram esse básico. Elas falam assim, mas eu já li tudo sobre círculo mágico, eu já li tudo sobre sabá. Primeira questão que você deve fazer esse questionamento para si mesmo e para essas pessoas então fala os 8 sabás na ordem. Você conhece as 4 marés do poder, você estudou os sabás para além dessa ideia posta modernamente pela Wicca, você foi procurar referências históricas. Muitas vezes essas pessoas estão falando que já sabem tudo a partir do que elas leram e não a partir do que elas se aprofundaram. E isso é interessante porque o aprofundamento dos temas não é os livros que vão nos dar, é a nossa busca pelo conhecimento, é a nossa ânsia de querer buscar mais e mais e mais. Então, na bruxaria, todas e todos nós somos eternos aprendizes. Não existe essa ideia de que eu já sei tudo, então eu não preciso fazer nada. Eu já atingi o meu platô mágico, então é isso e eu trabalho com o que tenho. Gente, acreditar nisso é destruir a própria jornada. Porque você está sempre aprendendo. Você estará sempre aprendendo. Eu aprendo o tempo todo, toda vez que eu leio um livro. E sabe o que é interessante? Eu me permito ler livros até que nós podemos pensar assim que são de termos iniciantes, que falem da Wicca e da bruxaria de uma maneira geral. Por quê? Eu faço essas leituras exatamente para pensar que sempre há algo, uma interpretação, uma citação,
um olhar, um paradigma que até então eu não tinha tido sobre determinados assuntos. E isso são aqueles velhos e mesmos assuntos, né, que nós chamamos de círculo mágico, sabás, esbase, isso, aquilo, outro. Então o livro ele sempre vai dar uma oportunidade da gente poder refinar, olhar e repensar coisas que a gente diz, eu já sei de tudo. Nós nunca saberemos de tudo. Sempre há algo a aprender, seja pela própria experiência, seja através de leituras. No entanto, pensar sobre isso não resolve o assunto da gente falar, mas e aí, cadê essa bruxaria avançada? Uma coisa que nós precisamos considerar é que a bruxaria ela não é isso que é vendido no mercado editorial. Os livros são para serem vendidos, sobretudo se eles têm um grande apelo comercial, grande apelo estético, grande apelo ficcional, de imaginário sobre a bruxaria. Então esses livros eles têm que ter um conteúdo que as pessoas possam consumir com uma velocidade muito grande, sem muita crítica e reproduzir isso de uma maneira muito grande, sobretudo nas mídias sociais. Então, muitas vezes, bons livros e profundos livros de Wicca, eles ficam mais de escanteio. Por exemplo, teve um fenômeno que foi quando teve o lançamento da Bíblia das Bruxas aqui no Brasil. Eu vi muitas pessoas postando o livro da Bíblia das Bruxas. E muitas pessoas eu conhecia. Mas eu perguntava para elas, e aí, leu? Não, ainda não li. Leu? Passou-se 1 ano, 2 e nunca leram o livro. Mas tinha a estética do livro. É a Bíblia das Bruxas. E, gente, esse livro é tão profundo, tão significativo, tão cheio de coisas, tão avançado, sobretudo do ponto de vista antropológico, folclórico, histórico, que as pessoas, se elas se dessem o trabalho de ler, de fato, o livro, elas iam começar a entender, aqui está um caminho para essa bruxaria avançada. É interessante que vocês pensem sobre isso, porque o caminho para uma bruxaria avançada que não seja dentro de lugares como uma tradição fundamentada de Wicca ou de bruxaria, é importante que vocês entendam que construir uma bruxaria avançada por si mesmo, para você mesmo, vai depender do seu esforço e da sua capacidade de poder ler outras coisas que falam sobre os temas que a bruxaria aborda, mas que não são de bruxas e bruxos. E isso você pode até mesmo consultar em livros da própria bruxaria ou da Wicca. Quando você pega lá no final dos livros as referências bibliográficas, aquilo lá que está lá no fundo do livro, que muitas vezes as pessoas ignoram, está um grande tesouro, um tesouro imensurável, porque foi todos aqueles livros que aquele autor leu para condensar, para sintetizar o pensamento dele. E se aquele autor conseguiu sintetizar, imagina tudo aquilo que ele deixou de escanteio, propositalmente ou não tão propositalmente, para poder construir a sua obra, para poder construir o seu saber. Então, consultar as referências bibliográficas de um bom livro de Wicca, de um bom livro de bruxaria, nos dá um caminho para a gente poder avançar primeiramente no pilar, que a gente vai falar aí, do pilar do saber, para depois a gente querer uma bruxaria avançada, ousar numa bruxaria avançada e meditar sobre essa bruxaria avançada. Então, é importante que você possa fazer essa busca nesses livros ou em artigos também, e é isso que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes vocês vão tomar conhecimento sobre uma bruxaria avançada, não diretamente, mas de uma forma indireta, através de leituras de artigos acadêmicos. Por exemplo, eu vou trazer uma rápida citação e um exemplo. A minha formação como profissional, sou psicólogo, e na minha graduação de psicologia, o tema do meu TCC foi a imagem da bruxa, a bruxa como imagem do empoderamento feminino. E para isso, eu não poderia apenas me basear em livros da Wicca, eu precisaria procurar artigos também acadêmicos. E nessa busca foi tão interessante porque eu comecei a ler coisas que os autores, muitas vezes dos livros, ou não citavam ou deixavam de uma maneira implícita. E isso me deu um outro contorno, um outro entendimento, um aprofundamento muito maior sobre as minhas práticas, sobre o sentido das minhas práticas, sobre a minha própria jornada. Então eu aconselho você também a buscar em artigos acadêmicos, fontes como Cielo, por exemplo, Google Acadêmico, e ler esses artigos, mesmo os artigos que estão em outras línguas, que vocês podem hoje, através da tecnologia, traduzir eles. Então façam esse exercício também de fazer uma busca. Por exemplo, você vai querer estudar o tarô. Pegue livros sobre tarô. Tudo bem que não é bruxaria, né? Mas é uma coisa que atravessa, só para vocês compreenderem, né? Que me surgiu esse exemplo agora. Você quer estudar o tarô. Então, leia livros sobre o tarô de autores que são tarólogos e também complemente com leituras que são de pessoas acadêmicas, da academia, né? Da produção científica sobre aquele assunto. E aquilo vai dar um complemento tão grande e tão profundo que você vai começar a olhar as coisas de uma maneira mais ampliada e também crítica. O pensamento crítico, e eu vejo muitas bruxas e bruxos hoje abandonando eles e tomando feitiços, rituais, paradigmas como se fossem verdades absolutas. Quase aí como um modelo de reprodução
de saberes religiosos, de visões de mundo que a gente não agrega na bruxaria moderna. Que a ideia de, aquilo é uma verdade e pronto. Não, gente. Aquilo também é construído, aquilo também é social, aquilo também precisa ser revisto. Por isso é importante vocês terem essa autocrítica para aprofundar. Sérgio, cadê essa bruxaria avançada, né? Cadê o palpável disso? O que é avançado disso? A primeira coisa também que vocês devem pensar, primeira, né? Tem muitas primeiras coisas que eu fui falando, né? Mas outra coisa que vocês precisam pensar é que uma ideia de bruxaria avançada também vai estar retida e condensada e aprimorada dentro dos grupos, das tradições, dos covens e das linhagens iniciáticas. Por quê? É aquilo que não tem de divulgado no campo da literatura wicana, do mercado editorial, é aquilo que está em sigilo, em segredo, em mistério, que somente aqueles grupos praticam e fazem. Então, se você tem um desejo de aprofundar o seu conhecimento, de aprofundar a sua prática, pode ser que você vai sentir a necessidade de fazer uma iniciação formal na arte, ou de buscar um coven que capacite você a buscar essa iniciação, a viver esse caminho, essa senda iniciática, porque muitas vezes essas tradições, elas trabalham todos esses aspectos, sobretudo tradições wiccanas, trabalham os aspectos do círculo mágico, os 8 sabás, os esbás, e toda esse paradigma que a gente compreende como wiccanos. Porém, eles aprofundam muitos temas, eles trazem muitos temas diferentes, uma abordagem diferente para você fazer o círculo mágico, por exemplo, um ritual, isso ou aquilo. Outra questão também que a gente esbarra aqui, quando a gente fala de bruxaria avançada, é aquela ideia do bruxo ou a bruxa de poltrona. É aquela pessoa que se diz bruxa, que malemar faz um ritual ou outro, às vezes até 2 rituais ao ano inteiro, e que ela lê muito, de fato ela lê muito, mas ela não coloca nada em prática. Ela está sempre lendo, ela está sempre estudando, ela sabe de termos, e ela está naquele lugar seco da leitura, ela não colocou aquilo na mão da massa. Então o que eu quero trazer para vocês é, toda bruxaria avançada também nasce do fazer, né, daquele pilar do ousar, da gente poder se lançar, de realmente colocar a mão na massa e ver a coisa acontecendo. E aquilo dá uma experiência muito grande. Não basta apenas você ler sobre o círculo mágico, você tem que vivenciar o círculo mágico. E não é vivenciar o círculo mágico uma vez, fiz isso, legal. Não. É vivenciar ele numa roda do ano completa, muitos anos, revendo. É até interessante porque numa tradição, por exemplo, é muito comum que as pessoas repitam os ritos, os mesmos ritos várias e várias vezes por muitos e muitos anos. O mesmo rito, a mesma liturgia, a mesma fala. E a gente pode pensar quem está de fora, né, e que tem um mínimo acesso, pensando que está acessando, mas não está. Ela está falando, nossa, mas é só uma repetição sem fim, que ladainha. Não é, gente. Aquilo tem um princípio prático, um princípio também não só de egrégora, ritual, mas também aquilo facilita a prática para um aprofundamento. Porque eu não fico apegado, por exemplo, a ter que repetir e decorar a palavra já está internalizada em mim, eu posso me concentrar na energia, eu posso me concentrar na visualização, eu posso me entregar na vivência e na experiência daquilo. Então é importante vocês considerarem isso também quando a gente pensa numa bruxaria avançada, que ela avança na medida em que você se desenvolve. E, trazendo então essa questão da bruxaria avançada, eu quero instigar você a olhar isso de uma maneira mais profunda, a tentar buscar essa bruxaria avançada em você mesmo, em sua própria jornada, em seu próprio estudo, e entender que nunca nós sabemos de tudo e nunca saberemos de tudo. A gente pode até pensar que o que hoje se produz de bruxaria, Gerald Gardner, né, como o pai da bruxaria moderna, e Dorian Valiente também, tantos outros que nos antecederam, eles sabiam um X, e talvez hoje eles se surpreenderiam com o volume de Y e Z de conhecimentos que se tem hoje em dia, que se produziram, que se tornaram públicos, que foram ampliados pelas bruxas e bruxos do nosso tempo. Então isso também é uma bruxaria avançada. A ideia da gente pensar que essa bruxaria avançada, em algum ponto, ela não existe porque ninguém ainda fez ela, né? Não que não exista de fato uma bruxaria avançada, de um desenvolvimento mais profundo, mas pensar que essa bruxaria avançada, ela também ainda está sendo criada, está sendo forjada, porque ela depende da experiência passada, do acúmulo de conhecimento, de experimentação. Quando a gente fala da Wicca eclética foi um grande fermento para o nascimento de muitas tradições wiccanas que hoje a gente vivencia, inclusive a minha, que é a tradição de Taliesin, que é a ideia da gente poder pensar que houve uma experimentação, a gente precisa experimentar. Vamos experimentar para ver se esse ritual funciona?
Muitas vezes a gente lê um livro em um ritual em um livro, e a gente fala assim, que ritual legal, mas como que ele funciona na prática? Será que ele se sustenta? Será que ele produz um sentido? Será que ele produz energia? E ainda pensando, será que eu domino todas as técnicas necessárias para que aquele ritual também surta efeito? Porque tem rituais que às vezes nós olhamos, nossa, que simples, mas talvez a profundidade dele esteja em usar essa simplicidade para alcançar uma profundidade. Então essa simplicidade é apenas um trampolim para um outro nível de prática. Então pensar sobre isso é importante também. Por fim, eu falaria para vocês que toda a bruxaria avançada ela é vivenciada de algum modo a um nível astral. Ela para de ser uma bruxaria externalizada, com a necessidade de instrumentos, a necessidade de objetos, a necessidade de bens de consumo, e ela é uma bruxaria que o próprio bruxo ou a bruxa vai desenvolver em seu interior através de práticas meditativas, através de práticas de autoconhecimento, através de desenvolvimento de habilidades psíquicas, que isso é muito essencial e muitas bruxas e bruxos negligenciam isso. Elas acham que ser bruxa e bruxo é algo inerente. Então eu acredito que sou uma bruxa e o poder vem por si mesmo. O poder ele é construído, ele é conquistado. E não é o poderzinho mágico que a gente imagina. É a capacidade de a gente poder se conectar mais profundamente, a capacidade de a gente alterar a nossa consciência ao nosso favor. Então tudo isso é também um grande avanço. E a gente precisa pensar sobre isso, que uma bruxaria avançada ela está no nosso interior. E isso não é só uma metáfora não, gente. Isso aí é real. Nós precisamos pensar nessa bruxaria que se volte para dentro e desenvolva habilidades para dentro de nosso ser. É pensar que um ritual pode ser feito numa sala vazia com você nu e nenhum objeto sendo utilizado. Como que seria essa bruxaria? Seria muito avançada. Porque se você para pensar que você não precisa de nada além de si mesmo, então você já conseguiu atingir muitos níveis interiores e exteriores. Espero que você tenha gostado desse vídeo, quero muito ouvir seu comentário e até uma próxima oportunidade.